ao fim de um dia inteiro aqui no Ministério da Educação à espera para serem recebidos de uma resposta do Sr. Ministro, o que é que se pode dizer aos professores? O que se pode dizer aos professores é que, na verdade, se confirma que neste Ministério da Educação o desrespeito pelos professores, pelas organizações sindicais, pela negociação coletiva, a vontade de resolver problemas é absolutamente inexistente. Aliás, eu penso que o que se passou hoje aqui é bem o retrato daquela que é a relação do Ministério da Educação, do Ministro da Educação, com os professores e as organizações sindicais. Aconteceu de tudo, até algo insólito, como, por exemplo, fecharem as casas de banho, que é uma coisa completamente absurda, mas para que quem aqui estava não as pudesse usar. Mas essa não foi a questão principal para nós. O que foi mais importante para nós, e de facto surpreendente, foi aparecer aqui às 5h15, 5h30 da tarde, uma senhora que se auto-intitulou assessora do gabinete do Sr. Ministro da Educação, provavelmente será, para nos dizer que não ia haver nenhuma reunião hoje. E então, mentindo, o que mostra que a mentira faz escola no gabinete do Ministro, mentindo, foi dizer que hoje de manhã já tinha reunido uma comissão juntando o Ministério da Educação, a FENPROF e a FNE, e que já tinha sido fixado um calendário negocial e que era esse calendário que iria ser respeitado. Ora, não houve nenhuma reunião hoje de manhã, como é evidente, estivemos aqui nós, e se bem queríamos, bem tentámos, bem nos disponibilizámos para essa reunião, e também não foi fixado calendário negocial rigorosamente nenhum. Aliás, não pode ser fixado unilateralmente pelo Ministério da Educação, terá sempre de ser através de uma primeira reunião no âmbito do processo negocial, e bem falta faz, porque há um compromisso do Ministério da Educação de fazer um processo negocial de revisão do regime de concurso dos professores, aliás, prometido para o mês de outubro. O mês de outubro entra já no seu terço final, sem que haja sequer notícia ou uma convocatória sequer para uma primeira reunião, exatamente para definir o processo negocial, mas há mais aspectos, para além dos concursos, que não podem deixar de ser agora considerados. A FENPROF, no dia 7 deste mês, entregou aqui as suas propostas para o Orçamento de Estado. Propostas que têm a ver com o funcionamento das escolas, com os recursos que as escolas têm, com os problemas que os professores vivem na carreira, da precariedade, do envelhecimento. E constatou, no dia 11, portanto, 4 dias depois, que a proposta de lei do Orçamento de Estado não contemplava nenhuma medida para os professores. Aliás, como temos dito, em 391 páginas e meio milhão de caracteres, a palavra professor nunca surge. Portanto, não há uma única, eu não diria, porque não é isso, a solução dos problemas todos de uma vez no próximo ano. Nós ainda estamos a viver uma situação delicada do ponto de vista económico, do ponto de vista social, que decorre da pandemia, e, portanto, temos consciência que as coisas têm que ter um faseamento, têm que ser progressivas, têm que ter um tempo, mas tem que haver um momento, um sinal de que há vontade de dar resposta aos problemas. E convenhamos, nós estamos a falar no início da segunda metade da legislatura, estamos a falar a ser aprovado no terceiro e penúltimo orçamento da legislatura, e, portanto, estamos a falar de um tempo que já não é tempo de adiar problemas, é tempo de dar sinais. Ora, um dos sinais que poderiam ser dados, independentemente até das medidas, era o sinal de abertura ao diálogo. Era o sinal que o Ministro da Educação reconhecia que não podia continuar a bloquear o diálogo, a negociação e a não resolução de problemas. E por isso viemos aqui hoje, ou seja, uma semana depois de sair o orçamento, para tentar chegar à conversa, procurarmos com alguém do Gabinete do Ministro, com o próprio Ministro, com a Secretária de Estado, por exemplo, chegarmos aqui a um entendimento sobre um calendário negocial, precisamente, ou sobre que matérias é que poderiam ainda ser abordadas no âmbito do Orçamento de Estado. Mas não, aquilo que tivemos foi, de facto, um procedimento, eu diria, até deseducado. Já não falo de relacionamento político inadequado, não, de falta de educação, de desrespeito completo da parte do Ministro, que de facto, e nós temos que dizer isso, já não é o único culpado por aquilo que se passa na relação com os professores. O Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, tem que, de uma vez por todas, assumir que para a educação tem alguém que não tem perfil, que não tem dimensão democrática, que não tem competência, que não tem conhecimentos e que, portanto, não tem condições para ser Ministro da Educação. E, portanto, o Primeiro-Ministro é também, e já não é de agora, de algum tempo esta parte, sabendo o que se passa na educação, é também responsável, eu diria até, é talvez o principal responsável por continuar a haver este bloqueio, que é algo que não existe na maior parte dos países, que nós podemos não chegar a entendimentos,
podemos ter opiniões diferentes, podemos até querer caminhos diferentes, mas acho que há uma coisa que hoje os portugueses todos veem, é que esta desvalorização dos professores, estas quebras que têm a sua carreira, esta precariedade prolongada, estas condições de trabalho que existem, estão a afastar os jovens desta profissão, sejam jovens já professores que a abandonam, sejam jovens que concluem o secundário e não fazem esta opção. E, portanto, um governo, um Ministério da Educação, um governo, um Primeiro-Ministro, que parece não ver o que está a acontecer, aliando-se completamente dos problemas que levam a que cada vez haja menos gente a querer ser professor, sabendo que até ao final da década, durante esta década, 60% dos professores vão sair da profissão. É alguém que tem que ser apelidado de irresponsável com o futuro deste país. E, portanto, a FENPROF não vai calar-se, não vai encolher-se, não vai deixar de exigir o diálogo e a negociação, não vai deixar de lutar pelas suas propostas e, na próxima sexta-feira, sexta e sábado, mas sexta, o nosso Conselho Nacional, portanto, em 3 dias vai reunir, vai apreciar a situação que estamos a viver, claro, e mais aquilo que hoje aconteceu, e vai, com certeza, decidir em conformidade e no âmbito da luta dos professores, sendo até natural que, mesmo antes de sexta-feira e até face ao que hoje aconteceu, possamos chegar já e antecipar até algumas formas de luta a desenvolver, porque aquilo que acontece neste Ministério não pode continuar a acontecer. Isto é até a negação da própria democracia. Não há nenhum país que seja democrático que possa ter um ministro que age da forma como este age. Nesta última semana, então, não tiveram nenhum tipo de resposta por parte do Ministério? Sim, nós não temos nenhuma resposta do Ministério da Educação na última semana, na última quinzena, no último mês, no último ano e eu diria nos últimos 3 anos. Portanto, aquilo que nós temos aqui, nestas instalações do Ministério, é um verdadeiro deserto, onde a única coisa que tem nascido são catos, ou seja, que absorvem a pouca água que aqui existe e são incapazes de dar flor a partir daí. Mário, depois de o Ministério da Educação ter recusado mais este estender de mão por parte das organizações sindicais, é tempo de serem os professores a fazerem-se ouvir? É tempo de serem os professores, mais do que a fazerem-se ouvir, a lutar para que o Ministério da Educação perceba que não pode manter por mais tempo este desrespeito que tem tido para com os professores, para com as suas organizações sindicais, vendo uma profissão cada vez a desvalorizar-se mais e a perder, digamos, candidatos para ela, e, sobretudo, a nem sequer reconhecer o importante papel que as pessoas tiveram, nomeadamente no período da pandemia. Por exemplo, nós olhamos para o Orçamento do Estado, uma vez mais, a proposta de lei, e o Ministério da Educação fala na melhoria das taxas de abandono, na melhoria das taxas de sucesso, e depois atribui exclusivamente a si e às políticas educativas do Governo as razões de terem sido obtidos esses resultados. É incapaz de ter uma palavra para, por exemplo, reconhecer que as escolas, que os professores, num período tão até difícil como aquele que nós acabamos de viver, professores que, face à falta de material, de equipamentos, de recursos das escolas, foram eles comprar os seus computadores, foram eles fazer a sua formação, foram eles à procura dos seus alunos, e o Ministério da Educação acha que isto não valeu nada. E, portanto, aquilo que faz é autoelogiar-se, passando ao lado do tremendo esforço que estes profissionais fizeram. E isto não é aceitável. Dizer que os professores têm, de facto, de se fazer ouvir. E fazer-se ouvir com luta. E com luta que não pode passar apenas por um abaixo-assinado. Os professores têm que vir para a rua e os professores têm, face a esta situação, de pensar muito bem se não é a altura de, uma vez mais, por exemplo, fazer o que já fizeram noutros tempos, como uma greve em que, na prática, todos os professores acabem por, num dia, manifestar o seu descontentamento e manifestarem precisamente a sua exigência de medidas que devam ser tomadas.